Aviso: este documentário tem fins exclusivamente informativos e analíticos, abordando temas controversos e questões relevantes da fé cristã e da sociedade contemporânea. As opiniões e análises apresentadas são baseadas em fatos históricos, dados estatísticos e pesquisas disponíveis. Não há intenção de promover discurso de ódio, desrespeito a qualquer grupo ou instituição, nem de ofender crenças individuais. O conteúdo visa estimular reflexão e debate saudável. Devido à complexidade dos temas abordados, este documentário não é recomendado para menores de 14 anos. Caso tenha dúvidas ou queira se aprofundar nos assuntos discutidos, recomendamos buscar fontes confiáveis e analisar criticamente os pontos apresentados. Acompanhe com mente aberta e espírito crítico. Christianus collegat, lumen religioni offerat unitatem monstrat. Este documentário busca explorar, de forma direta, as questões fundamentais que inquietam tantos cristãos em nossos dias. Quem é o verdadeiro seguidor de Jesus? Como se chega à salvação? Por que o mundo está mergulhado em tanta violência e depravação? Vamos examinar o que aconteceu com os valores que antes norteavam nossa sociedade. Quem realmente representa o bem? Quem se esconde atrás do mal? Qual é a verdadeira religião para aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo? Além disso, refletiremos sobre por que tantas pessoas acreditam ser boas o suficiente para não precisar da graça de Deus, enquanto o poder das trevas parece estar crescendo de forma preocupante. Estaríamos nos aproximando do fim dos tempos? Este filme não pretende oferecer respostas definitivas, mas provocar a reflexão necessária para que cada um busque a luz em meio à escuridão e compreenda o papel da fé em um mundo dividido. Por séculos, o cristianismo foi uma força que uniu corações e mentes em um só propósito: viver e propagar os ensinamentos de Cristo. Mas, ao longo do tempo, vimos essa fé se fragmentar em milhares de denominações, cada uma buscando afirmar sua própria interpretação da verdade. Hoje, enfrentamos uma triste realidade. Estamos divididos na fé. A Igreja Católica é composta por diversas denominações que, embora compartilhem a mesma fé e doutrina central, possuem tradições litúrgicas e culturais distintas. Todas essas denominações estão em comunhão com o Papa, que é o Bispo de Roma e líder espiritual da Igreja Católica. A principal divisão dentro da Igreja Católica é entre a Igreja Latina e as Igrejas Católicas Orientais. A Igreja Latina, também conhecida como Igreja Católica Romana, é a maior denominação e segue o rito romano.
ela é predominante em países ocidentais e responde diretamente ao Papa. As igrejas católicas orientais, por outro lado, preservam tradições litúrgicas e culturais específicas de suas regiões, como os ritos bizantino, armênio, sírio, copta e caldeu. Apesar de suas diferenças, essas igrejas também reconhecem a autoridade do Papa e estão em plena comunhão com ele. Cada uma delas é liderada por um patriarca ou arcebispo maior que governa em colaboração com o Vaticano. Além disso, existem denominações independentes que se identificam como católicas, mas não estão em comunhão com o Papa. Essas igrejas têm suas próprias estruturas e lideranças, mas não são reconhecidas oficialmente pela Igreja Católica. Essa diversidade reflete a riqueza cultural e espiritual do catolicismo, enquanto a unidade em torno do Papa simboliza a coesão e a universalidade da fé católica. A Igreja Anglicana, também conhecida como Igreja da Inglaterra, foi fundada em 1534 pelo rei Henrique VIII. A criação da Igreja Anglicana ocorreu após o rompimento do rei com a Igreja Católica Romana, devido à recusa do Papa Clemente VII em anular seu casamento com Catarina de Aragão. Henrique VIII promulgou o Ato de Supremacia em 1534, declarando-se chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Isso marcou o início da Reforma Anglicana, que separou a Igreja da Inglaterra da autoridade papal. A estrutura eclesiástica foi mantida, mas a doutrina passou a incorporar elementos do protestantismo, como as ideias de João Calvino e Martinho Lutero. A Reforma Protestante foi um movimento religioso e social que transformou o cristianismo no século XVI. Ela começou oficialmente em 1517, quando Martinho Lutero, um monge alemão, publicou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Lutero criticava práticas da Igreja Católica como a venda de indulgências e defendia que a salvação vinha pela fé, não por obras ou pagamentos. Esse movimento ganhou força com o apoio de nobres e governantes que desejavam maior independência da autoridade do Papa. A invenção da imprensa também foi crucial, permitindo que as ideias de Lutero se espalhassem rapidamente pela Europa. A Reforma Protestante deu origem a várias denominações cristãs, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, cada uma com suas próprias interpretações da Bíblia e práticas religiosas. Ela também provocou a Contra-Reforma, uma resposta da Igreja Católica para reafirmar sua autoridade e corrigir abusos internos. Esse período foi marcado por intensos conflitos religiosos e políticos, mas também por mudanças culturais e sociais que moldaram o mundo moderno. Conta de pensar como Deus pensa, você já anda na presença dele. Eu chorei muito na vida. O protestantismo hoje é um mosaico complexo e diversificado que abriga uma infinidade de denominações e práticas religiosas. O protestantismo evoluiu ao longo dos séculos,
assumindo diferentes formas em diferentes partes do mundo. Muitos evangélicos, no entanto, desconhecem que suas raízes estão no movimento protestante. Isso ocorre, em parte, porque evangélico tornou-se um termo amplo e inclusivo, que abrange várias denominações e expressões teológicas. Entre os evangélicos estão os pentecostais, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os adventistas, os luteranos e muitas outras igrejas independentes. Apesar das diferenças, todos compartilham um núcleo comum do protestantismo: a valorização da Bíblia como autoridade suprema na fé e na prática cristã, além da ênfase na salvação pela fé em Jesus Cristo. Hoje, o protestantismo é um dos maiores movimentos religiosos no mundo. Denominações como a Assembleia de Deus, Igreja Batista e Igreja Universal do Reino de Deus têm crescido exponencialmente, especialmente em países da América Latina, África e Ásia. Ao mesmo tempo, a multiplicidade de tradições resulta em uma pluralidade de interpretações teológicas e estilos de adoração, desde cultos vibrantes e carismáticos até liturgias mais formais e tradicionais. Apesar disso, muitos praticantes não estão plenamente conscientes de suas ligações históricas e ideológicas com o movimento protestante original. Eles frequentemente se identificam mais com sua denominação específica do que com o termo protestante em si, destacando a fragmentação e a riqueza do protestantismo moderno. O relacionamento entre os assim chamados evangélicos e católicos é marcado por tensões históricas e teológicas, que frequentemente resultam em críticas mútuas. Essas divergências muitas vezes refletem não apenas diferenças doutrinárias, mas também disputas culturais e sociais. Os evangélicos, em muitos casos, buscam afirmar a superioridade de sua interpretação da fé cristã, enfatizando a centralidade da Bíblia como única autoridade espiritual. Eles frequentemente acusam os católicos de idolatria, apontando para a veneração de imagens e santos como práticas que, em sua visão, desviam do verdadeiro culto a Deus. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, olha só, meu amigo, olha só, aqui, isso aqui não funciona aqui, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma, R$500, meu amigo, isso 5 salários mínimos, custa no mercado essa imagem, e tem gente que compra. Agora, se você quiser também um santo, uma santa mais barato, você encontra até por 100, você encontra até por 100. Será que Deus, o Criador do universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado? A primeira reação partiu do altar da Basílica de Aparecida. Na homilia de ontem, na missa da padroeira, Dom Aloysio Lorscheider se queixou da falta de cortesia e exigiu respeito ao símbolo católico. Agora, temos gente que insulta Maria, que zomba de Maria. Será que nós vamos tornar tão ridículos e tão ingênuos de que nós não somos capazes de ultrapassar uma imagem, de ultrapassar uma escultura, que apenas quer ser uma lembrança de uma realidade superior? Hoje, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou nota oficial. A CNBB lamenta a atitude do representante da Igreja Universal e diz que o desrespeito fere a liberdade religiosa e atrapalha o diálogo entre as igrejas. Claro que nós poderíamos, digamos, judicialmente fazer alguma coisa, mas essa é uma atitude mais cristã, amorosa, fraterna, que nós estamos tomando. Esse triste fato não deve ser confundido com a atitude dos protestantes. Os protestantes têm uma outra atitude totalmente diversa daquilo que ocorreu. O que ocorreu é fruto de insanidade.
Para o jurista Celso Bastos, o bispo Sérgio von Helder desrespeitou a Constituição Federal e o artigo 208 do Código Penal. Pelo crime contra o sentimento religioso, o pastor evangélico poderia ser condenado a até 1 ano de cadeia, além de multa e indenização para quem se sentir ofendido. As imagens foram feitas ontem e divulgadas nas redes sociais. A mulher que se apresenta como Pastora Zélia, da Igreja Aliança com Deus, Ministério Bariri de Botucatu, quebra imagens de vários santos. Ela usa um martelo. A pastora também destruiu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Para os evangélicos, a adoração deve ser exclusivamente direcionada a Deus, sem intermediários, o que os leva a rejeitar tradições católicas, como o uso de imagens e a intercessão dos santos. Os católicos, por sua vez, frequentemente criticam os evangélicos por práticas que consideram mercantilistas, como a comercialização da fé através de campanhas financeiras e promessas de prosperidade. Além disso, apontam para a fragmentação das denominações evangélicas como um sinal de desorganização e falta de unidade, contrastando com a estrutura hierárquica e centralizada da Igreja Católica. A figura de Maria é outro ponto de divergência significativo. Para os católicos, Maria ocupa um lugar especial como a mãe de Jesus e é venerada como intercessora e modelo de virtude. Doutrinas como a Imaculada Conceição e a Assunção refletem a importância de Maria na teologia católica. Já os evangélicos, embora respeitem Maria como a mãe de Jesus, rejeitam sua veneração, argumentando que isso pode obscurecer a centralidade de Cristo na fé cristã. Essas tensões, embora muitas vezes acirradas, também refletem a diversidade dentro do cristianismo. Em vez de focar nas divisões, há um potencial para diálogo e compreensão mútua, reconhecendo que, apesar das diferenças, ambos os grupos compartilham a fé em Cristo como fundamento comum. A busca por unidade, mesmo na diversidade, pode ser um caminho para superar essas barreiras históricas e teológicas. Ao longo dos séculos, a figura do diabo tem sido interpretada como um ser astuto, adaptável e estrategista, sempre buscando maneiras de desviar o povo de Deus. No passado, relatos bíblicos e históricos frequentemente descrevem o diabo como uma força feroz e explícita, manifestando-se em possessões demoníacas e atos visíveis de maldade. No entanto, à medida que a humanidade se tornou mais consciente e resistente a essas manifestações diretas, o diabo teria adotado uma abordagem mais sutil e disfarçada, influenciando as pessoas de forma quase imperceptível. Do ponto de vista científico, estudos sobre moralidade e comportamento humano sugerem que as pessoas podem ser influenciadas por forças externas sem perceber. A psicologia social, por exemplo, explora como ideias e comportamentos podem ser moldados por influências culturais e sociais.
Nesse contexto, o diabo poderia ser interpretado como uma força que manipula valores e crenças, levando as pessoas a pecar enquanto acreditam estar fazendo o bem. Essa estratégia é particularmente eficaz, porque se alinha com a natureza humana de buscar justificativas morais para suas ações. Historicamente, uma das maiores artimanhas atribuídas ao diabo seria a criação de sistemas ideológicos que excluem Deus de sua base. O comunismo, por exemplo, é frequentemente citado como um sistema que, em sua essência, rejeita a ideia de um ser divino. Fundado em princípios materialistas e ateístas, o comunismo propõe soluções para problemas sociais e econômicos sem considerar a dimensão espiritual. Karl Marx, um dos principais teóricos do comunismo, descreveu a religião como o ópio do povo, argumentando que ela servia apenas para manter as massas submissas. Essa visão promoveu uma ruptura com os valores cristãos, substituindo a fé em Deus pela fé no Estado e na coletividade. Embora o comunismo tenha se apresentado como uma solução para desigualdades e injustiças, sua implementação histórica frequentemente resultou em perseguições religiosas, destruição de igrejas e repressão à liberdade de culto. Para muitos cristãos, isso é visto como uma evidência de que o sistema, embora aparentemente bom, é uma ferramenta do diabo para afastar as pessoas de Deus. Ao prometer igualdade e justiça, o comunismo teria mascarado suas intenções reais, desviando a humanidade de sua conexão espiritual. A estratégia do diabo, portanto, seria a de se disfarçar de bonzinho, influenciando sistemas e ideologias que, à primeira vista, parecem resolver problemas humanos, mas que na prática afastam as pessoas de Deus. Essa abordagem sutil e adaptável reflete a capacidade do diabo de se moldar às circunstâncias, sempre buscando cumprir seu papel de roubar as almas do povo de Deus. Para os cristãos, a vigilância espiritual e a firmeza na fé são essenciais para resistir a essas influências enganosas. A cultura woke, que tem ganhado força nos últimos tempos, pode ser interpretada como uma estratégia velada para afastar Deus da vida das pessoas. Essa influência cultural se manifesta por meio da música, do cinema, de artistas e da grande mídia, promovendo valores que muitas vezes contradizem os ensinamentos bíblicos. Através de mensagens subliminares e narrativas atraentes, a cultura woke molda comportamentos e crenças, muitas vezes sem que as pessoas percebam. Na política, diversas leis têm sido implementadas ao redor do mundo que vão contra os princípios bíblicos. Entre elas estão a legalização do aborto, que contradiz o valor da vida desde a concepção, o divórcio facilitado, que enfraquece a instituição do casamento como união sagrada, a liberação de drogas, que pode levar à destruição física e espiritual, e o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, que desafia a visão tradicional de casamento como união entre homem e mulher. Além disso, leis que promovem a ideologia de gênero, a eutanásia e a exclusão de símbolos religiosos em espaços públicos também são exemplos de medidas que confrontam diretamente os valores cristãos. O maior laboratório de doutrinação anticristo, no entanto, está nas escolas. Crianças e jovens, em sua fase mais vulnerável, são expostos a ideologias que muitas vezes contradizem os ensinamentos bíblicos. Currículos escolares, em muitos casos, promovem valores seculares e relativistas, deixando de lado a dimensão espiritual e os princípios cristãos. As faculdades, por sua vez, têm se tornado verdadeiras indústrias de doutrinação, onde a fé é frequentemente ridicularizada e substituída por ideologias que rejeitam Deus e exaltam o materialismo e o individualismo.
Estudos científicos mostram que a exposição prolongada a mensagens culturais pode moldar crenças e comportamentos. Por exemplo, pesquisas sobre o impacto da mídia na formação de valores indicam que narrativas repetidas podem alterar percepções e atitudes. Historicamente, movimentos como o comunismo, que excluem Deus de sua base ideológica, demonstram como sistemas aparentemente bons podem ser usados para afastar as pessoas da fé. A cultura woke, com sua ênfase em justiça social e inclusão, muitas vezes mascara intenções que desafiam diretamente os princípios cristãos. Para os cristãos, é essencial estar atentos a essas influências e buscar fortalecer sua fé e conhecimento bíblico. A vigilância espiritual e o compromisso com os ensinamentos de Cristo são fundamentais para resistir às estratégias que buscam afastar Deus da sociedade. A batalha não é apenas cultural, mas espiritual, e exige discernimento e coragem para defender os valores da fé em um mundo cada vez mais secularizado. O diabo, em sua astúcia, tem se adaptado ao longo dos séculos para confundir e desviar até mesmo os cristãos. Uma de suas estratégias mais eficazes é distorcer valores e ideologias, fazendo com que muitos cristãos defendam princípios da esquerda mundial como se fossem verdades bíblicas. Por exemplo, a defesa incondicional de ideologias de gênero, o apoio irrestrito ao aborto sob o pretexto de liberdade individual e a aceitação de práticas que relativizam o conceito de pecado são frequentemente apresentados como atos de compaixão e justiça social. No entanto, essas ideias muitas vezes contradizem os ensinamentos bíblicos, que valorizam a vida desde a concepção e estabelecem padrões claros de moralidade. A cultura woke, por sua vez, se apresenta como uma defensora dos marginalizados, mas frequentemente utiliza o manto do preconceito para justificar comportamentos que vão contra a lei de Deus. Por exemplo, a promoção de estilos de vida que desconsideram os princípios bíblicos, como a normalização de relações fora do casamento e a exaltação de valores materialistas, é frequentemente disfarçada como inclusão e aceitação. Essa abordagem não apenas confunde os cristãos, mas também os leva a questionar o que é verdadeiramente bíblico e o que é influência cultural. O maior perigo para os cristãos muitas vezes não vem de fora, mas de dentro das próprias igrejas, independentemente da denominação. Jesus alertou sobre os guias cegos, Mateus 15, 14, líderes que, em vez de conduzir o rebanho à verdade, acabam levando-o à perdição. Atualmente, muitos sacerdotes e líderes religiosos têm incorporado elementos da cultura woke em suas pregações, promovendo valores que contradizem os ensinamentos bíblicos e confundindo os fiéis. Um exemplo de controvérsia dentro da Igreja Católica é o Papa Francisco, que tem sido alvo de críticas por algumas de suas declarações e ações. Em 2015, ele recebeu um crucifixo em forma de foice e martelo, símbolo do comunismo, durante uma visita à Bolívia, o que gerou debates sobre sua posição em relação a ideologias políticas. Além disso, suas declarações sobre a possibilidade de união civil para casais do mesmo sexo, feitas em 2020, foram vistas por muitos como uma contradição aos ensinamentos tradicionais. Jesus foi claro ao afirmar: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14, 6. No entanto, vemos muitos cristãos adotando práticas e religiões que contradizem as doutrinas cristãs, como o sincretismo religioso e a aceitação de filosofias que negam a centralidade de Cristo. Além disso, é comum que cristãos defendam ideias que a Bíblia condena,
como a relativização do pecado e a busca por soluções humanas para problemas espirituais, muitas vezes atacando sua própria fé com argumentos contraditórios. Essa confusão é um reflexo da estratégia do diabo de misturar verdades com mentiras, tornando difícil discernir o que é de Deus e o que é do mundo. Para resistir a essas influências, é essencial que os cristãos busquem um relacionamento profundo com Deus, fundamentado na leitura e compreensão da Bíblia, e estejam atentos às armadilhas culturais que tentam desviar a fé. Afinal, a verdade de Deus é imutável, mesmo em meio às mudanças e pressões do mundo. Entre os líderes protestantes, há também exemplos de controvérsias. Ted Haggard, um influente pastor evangélico, foi envolvido em um escândalo em 2006, quando foi acusado de comportamento imoral, incluindo o uso de drogas e relações extraconjugais. Outro caso notável é o de Jim Bakker, televangelista que, nos anos 1980, foi condenado por fraude financeira e acusado de abuso sexual. Esses exemplos mostram como líderes religiosos, ao se desviarem dos princípios bíblicos, podem causar grande dano à fé de seus seguidores. Combinada com a falta de discernimento espiritual dentro das igrejas, faz com que muitos cristãos já não consigam distinguir entre a cultura woke e os ensinamentos de Cristo. Jesus nos alertou sobre os falsos profetas e os perigos de seguir líderes que não estão alinhados com a verdade divina. É essencial que os cristãos busquem discernimento e permaneçam firmes na palavra de Deus, para não serem levados por ventos de doutrina que os afastem do caminho da salvação. Frei Gilson, um nome que ecoa nas madrugadas de milhões de fiéis, é um fenômeno religioso e digital. Nascido em São Paulo, ele foi ordenado sacerdote em 2013 e pertence ao Instituto dos Fréis Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Com uma presença marcante nas redes sociais, Frei Gilson conquistou mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e milhões de visualizações em suas lives diárias, que começam às 4 da manhã. Essas transmissões, que combinam orações, reflexões e música, têm sido um refúgio espiritual para muitos, especialmente durante períodos como a Quaresma. No entanto, o sucesso de Frei Gilson não veio sem desafios. Um novo personagem acirrou a polarização nos últimos dias. O religioso Frei Gilson levantou polêmicas e repercutiu no meio político. O sacerdote reúne milhares de fiéis em lives nas redes sociais em que faz orações. Após o sucesso, internautas recuperaram falas polêmicas do Frei Gilson. Em uma ocasião, ele disse que as mulheres foram feitas por Deus para, abre aspas, curar a solidão do homem, fecha aspas. Em outro vídeo, ele e mais um frei pregaram contra o que chamaram de flagelo do comunismo. Frei Gilson também foi citado no relatório da Polícia Federal que investiga uma trama de golpe. Segundo a Polícia Federal, o religioso teria recebido a oração do golpe, um texto que incluía em rezas os nomes de generais envolvidos na trama. Apesar de citado, Frei Gilson não foi indiciado. A exposição fez com que o religioso recebesse críticas da esquerda. O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu em defesa do sacerdote. Citando um trecho da Bíblia, Bolsonaro afirmou que Frei Gilson se apresenta como um fenômeno em oração, juntando milhões pela palavra do Criador. Por isso, cada vez mais vem sendo atacado pela esquerda. Recentemente, ele se tornou alvo de críticas públicas, incluindo declarações do padre Júlio Lancelotti. Guerra de números, eu tenho 1 milhão que reza comigo, 1 milhão que não sei quanto. Só essa palavrinha que eu dei aqui tem 2.580.000 visualizações. Nós não vamos ficar brigando por causa de números. Porque um tem 1 milhão. Nós também vamos marcar lá na Missão Belém 1/3 às 4 da manhã e nós vamos juntar mais de 1 milhão rezando o terço. Não é isso. Você pode rezar o terço às 4 da manhã
E às 6, chutar o morador de rua para a rua. Além disso, Frei Gilson enfrenta críticas de setores progressistas que o acusam de promover visões conservadoras e tradicionais. Declarações suas sobre o papel das mulheres e outras questões sociais foram amplamente debatidas, atraindo tanto apoio quanto oposição. Para muitos, essas críticas refletem uma resistência maior ao crescimento de líderes religiosos que defendem valores cristãos em um mundo cada vez mais polarizado. A perseguição que Frei Gilson enfrenta não é apenas pessoal, mas também ideológica. Em um cenário onde a fé cristã muitas vezes é alvo de ataques, especialmente por setores mais alinhados à esquerda, sua ascensão é vista como um desafio ao status quo. Você cobre uma coisa e fala para a criancinha. Apesar disso, ele continua a inspirar milhões, mostrando que a espiritualidade pode encontrar um espaço vibrante e relevante no mundo digital. O avanço tecnológico trouxe consigo um sistema de controle social em algumas partes do mundo que, à primeira vista, parece eficiente e organizado. Trata-se do sistema de pontos sociais, onde cada ação, decisão e comportamento é monitorado e classificado. Esse mecanismo cria uma espécie de score moral, que define os privilégios e oportunidades que cada cidadão pode ou não acessar. Em um mundo onde tudo está conectado, desde compras até interação social, quem não se enquadra ou não obedece às regras estabelecidas perde acesso a bens, serviços e até mesmo a liberdade de movimentação. Curiosamente, há paralelos intrigantes entre esse sistema e um aviso presente no texto bíblico do Apocalipse. Especificamente no capítulo 13, versículo 17, está escrito: "E ninguém pode comprar ou vender, exceto aquele que tiver o número da besta." A Bíblia profetiza um tempo em que um sistema centralizado de controle será instaurado, limitando as possibilidades de sobrevivência fora de suas diretrizes. Assim como no sistema de pontos sociais, onde a desconformidade pode levar à exclusão, o número da besta simboliza um domínio absoluto sobre as escolhas individuais. Essa conexão entre o antigo ensinamento e a realidade moderna faz pensar sobre a liberdade humana. Enquanto o sistema de pontos sociais promete ordem, ele também evidencia uma entrega de privacidade e autonomia ao controle de terceiros. Do ponto de vista bíblico, o número da besta representa uma tentativa de subverter a fé e a liberdade do indivíduo em favor de um poder centralizado e opressor. A reflexão se aprofunda quando consideramos o impacto psicológico e social que essas práticas têm sobre os seres humanos. O medo de perder pontos ou de ser marcado no sistema cria um ciclo de conformidade compulsória. Não muito diferente, a ideia do número da besta sugere um futuro em que a própria sobrevivência física e espiritual depende de obediência a uma autoridade que desafia os valores mais íntimos do coração humano. A narrativa é clara. O conflito entre liberdade e controle não é apenas tecnológico ou político, mas também espiritual. Por fim, a escolha entre resistir a tais sistemas ou aceitar nos parece ser um tema eterno, transpondo eras e culturas. Para muitos, isso simboliza uma luta interior por autenticidade e fé, seja na arena digital moderna ou diante das profecias bíblicas. É essa tensão que nos convida a refletir. Até que ponto estamos dispostos a abdicar de nossa liberdade em nome de uma suposta segurança e progresso? A chamada cultura woke, frequentemente associada a ideologias de esquerda,
tem se mostrado implacável em sua resposta a qualquer posicionamento que se desvie de seus preceitos. Aqueles que se identificam como conservadores frequentemente se tornam alvos de uma perseguição intensa e sistemática. Escoltados pela polícia, membros da Liga de Defesa Inglesa, grupo britânico, fizeram uma manifestação no centro de Londres, próximo ao escritório do primeiro-ministro David Cameron. Com bandeiras e cartazes, eles protestaram contra o assassinato de um soldado britânico. Lee Rigby, de 25 anos, foi morto a facadas no bairro de Woolwich, no sudoeste de Londres, na última quarta-feira. 2 jovens de origem muçulmana foram presos acusados do crime, que tem gerado atrito entre as comunidades que convivem no país. Nos últimos dias, algumas mesquitas foram atacadas por grupos contrários à religião islâmica. Eu servi o meu país, quem eles pensam que são? Matando a sangue frio um soldado no meio da rua. Mark Dugan foi morto e baleado pela polícia e causou indignação, motins, tudo isso. O que aconteceu quando um funcionário nosso foi massacrado na rua? Nada. Nós lutamos por este país, este é o nosso país. O que vai ser feito agora? Vão esperar mais 20 pessoas morrerem ou 30? Isso é ultrajante. Ele tentou tirar a cabeça do soldado. O que o governo vai fazer para enfrentar essa situação? A polícia de Londres acompanhou toda a manifestação. Um porta-voz da Scotland Yard informou que o trânsito precisou ser interditado em algumas ruas do centro da capital. Os suspeitos de matar o soldado britânico permanecem sob custódia policial. Essa abordagem, que se apresenta como inclusiva e progressista, frequentemente divide a sociedade em uma miríade de minorias, categorizando indivíduos em classes e subclasses marginalizadas. Sob o pretexto de oferecer apoio e representatividade, essa estratégia muitas vezes mascara uma intenção mais profunda: conquistar a lealdade desses grupos e transformá-los em uma massa de manobra. Ao fomentar divisões e antagonismos entre diferentes segmentos da população, cria-se um ambiente de constante conflito, onde a desconfiança e o ressentimento prosperam. Paradoxalmente, enquanto se posicionam como defensores da igualdade, essas práticas frequentemente perpetuam preconceitos e alimentam sentimentos de vingança. O resultado é uma narrativa onde os papéis de vítima e agressor se alternam de acordo com a conveniência. Aqueles que antes eram vistos como opressores passam a ser atacados, enquanto os que promovem essas ações assumem o papel de vítimas, justificando suas atitudes como uma forma de reparação histórica. Essa dinâmica não apenas enfraquece o tecido social, mas também desvia o foco de questões verdadeiramente urgentes, substituindo o diálogo construtivo por uma retórica polarizadora. O cristianismo enfrenta um dos momentos mais desafiadores de sua história. A debandada de fiéis não ocorre apenas por influência cultural, mas também por decepções profundas com líderes religiosos e irmãos na fé cujas atitudes não condizem com os ensinamentos de Deus. Muitos abandonam as igrejas acreditando na falsa ideia de que não é necessário um templo para adorar a Deus, enquanto outros são seduzidos por argumentos que negam sua existência ou questionam seu papel na vida humana. Segundo um estudo do Pew Research Center, a taxa de desfiliação religiosa tem aumentado significativamente em países como os Estados Unidos, Canadá e diversas nações europeias. Nos Estados Unidos, cerca de 19% da população que foi criada como cristã já não se identifica mais com a fé. Na Europa, países como Suécia e Holanda
apresentam taxas ainda mais alarmantes. Com 30% da população abandonando o cristianismo, na Ásia, a secularização avança rapidamente, especialmente em países como Japão e Coreia do Sul, onde a religiosidade tradicional perde espaço para ideologias materialistas. Além disso, o número de conversões ao Islã tem crescido. Nos Estados Unidos, estima-se que 25 pessoas se convertam ao Islã anualmente. Na Europa, países como Alemanha e Reino Unido também registram milhares de conversões anuais. Paralelamente, o movimento satanista tem se organizado e reivindicado reconhecimento como religião legítima. Por exemplo, tem ganhado adeptos e influência política, promovendo sua agenda em tribunais e espaços públicos. Diante desse cenário, a única saída para os cristãos é a união. As diferenças teológicas entre denominações evangélicas e católicas devem ser deixadas de lado para que a fé cristã seja preservada. A história já mostrou que a união pode ser eficaz. Durante o Concílio de Nicéia em 325 d.C., líderes cristãos se reuniram para definir doutrinas fundamentais e fortalecer a Igreja diante das ameaças externas. Mais recentemente, o movimento ecumênico tem buscado promover a cooperação entre diferentes denominações para enfrentar desafios comuns. Se os cristãos não se unirem, continuarão perdendo território. A fé cristã precisa ser defendida com coragem e compromisso, focando em Jesus Cristo como o centro da mensagem. A batalha não é apenas cultural, mas espiritual, e exige que todos os que creem se posicionem firmemente. O futuro do cristianismo depende da capacidade de seus seguidores de superar divisões e reafirmar sua missão no mundo.